Boa noite, meus irmãos do Centro Espírita Tio Ormindo. Obrigada à direção da casa pelo convite para que mais uma vez nós estivéssemos aqui para conversarmos sobre o Evangelho do Cristo. Obrigada também a Celso Seara, esse irmão querido que com tanta dedicação trabalha através da organização das doutrinárias para que a palavra do Cristo chegue a tantos quanto necessitem. E vamos agradecer também aos meus irmãos, amigos queridos que nos seguem pelo YouTube, que se inscrevem, que fortalecem o nosso canal com seus likes. Muito obrigada, gratidão, muita gratidão a todos vocês. Queremos também avisar que logo, logo nós estaremos aí com outro canal, que é o Vai na Arte, onde vocês poderão ouvir nossas poesias, poderão ver nossos trabalhos, todas as coisas que alegram a nossa alma e que nós estamos precisando e muito de coisas boas que nos ajude a viver nesses dias que nós estamos passando na face da terra. Mas, meus queridos irmãos, antes de começarmos as nossas atividades, o nosso trabalho, vamos fazer aquilo que nós aprendemos e que é a nossa conexão com Deus. Essa não pode faltar, porque o próprio Evangelho diz que qualquer coisa que nós venhamos a fazer, nós devemos pedir a Deus a permissão, tanto no início quanto no término. Então vamos nos conectar com Deus nesta hora tão boa, nesta hora tão santa, onde nós nos colocamos à disposição da espiritualidade, todos nós, para fornecermos a energia, o fluido necessário para que a espiritualidade trabalhe e possa levar alento a todas as criaturas, levar um pouco de paz, de refrigério para o nosso planeta, que nesses dias tem sofrido bastante. E nós, como enfermeiros do Cristo, precisamos contribuir com o nosso sentimento de amor, com o nosso sentimento de solidariedade, de fraternidade. Então, nesta hora, vamos pedir a Deus que a sua misericórdia recaia sobre a nossa terra, que leve esperança, que leve consolo a todos os encarnados e também aos desencarnados. Que possam cada um compreender este momento e que possam encontrar forças para continuar a caminhada, seja no plano físico, seja no plano espiritual. E assim dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, Senhor, dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, à medida que soubermos perdoar àqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis, meu Pai, cairmos em tentação, mas livrai-nos. Livrai-nos de todo o mal, que seja assim para sempre, Senhor Deus. Que Deus nos abençoe e que Jesus nos auxilie na conversa que teremos hoje. E o presente ofertado para nós como tema para a noite de hoje é o desapego. E nós vamos encontrar a passagem sobre desapego no capítulo 16 do Evangelho, que intitula-se Não se pode servir a Deus e a Mamon. E nós estamos, meus irmãos, aqui, reencarnados. E nós vamos aprendendo todos os dias que necessitamos, a cada amanhecer, aprender mais e mais, para que, aprendendo, nós possamos modificar
os nossos hábitos, as nossas atitudes. E quando nós conhecemos a doutrina espírita, nós vamos alargando o nosso horizonte e vamos nos esforçando calmamente para atingirmos o objetivo, que é a nossa transformação total, para que com essa transformação total nós possamos alcançarmos outros degraus, possamos atingir um ponto a mais na nossa evolução. E quando se fala em desapego, é algo que nós paramos, muitos de nós, e achamos que é difícil desapegar. Percebemos que o desapego ele está ligado ao egoísmo. E essa doutrina de amor, no seu Livro dos Espíritos, vem conversando conosco sobre o egoísmo e vem conversando conosco também sobre os caminhos que nós precisamos trilhar para nos libertarmos de determinadas coisas. E o Livro dos Espíritos nos ensina que o egoísmo ele está muito ligado ao interesse pessoal. O nosso apego também às coisas é justamente por conta desse interesse, dessa proteção, desse cuidado, desse buscar muito as coisas para nós. E nós vamos vendo que através dessas atitudes que nós pensamos ser benéficas, nós vamos nos prejudicando. Porque ainda estamos na Terra como uma criança que não sabe direito como proceder. Assim nós estamos. E com esse comportamento, nós vamos nos apegando às coisas, porque ainda não conseguimos alongar a nossa visão para entender o porquê que nós devemos nos desapegarmos das coisas. E vamos nos complicando. O Livro dos Espíritos ele conversa conosco quando ele diz que é importante que nós nos eduquemos, que a educação ela é um fator preponderante para a libertação do homem. E ele nos alerta dizendo que não é a educação unicamente aquela educação que traz, que instrui o homem a nível da matéria, mas ele fala também de uma educação moral, de uma instrução que traga valores, que nos tire da ignorância das coisas, para que, nos libertando desse véu, nós possamos ver as coisas com clareza e assim tomarmos as atitudes necessárias para o nosso próprio bem. Então ele diz que o egoísta, muitas vezes ele se torna egoísta por conta do egoísmo do outro. E que é preciso justamente essa reeducação, porque quando nós aprendemos como proceder e entendemos o que é melhor para nós, nós vamos agir com paz de consciência, sem nos preocuparmos com a atitude do outro. É aquela passagem do Evangelho que diz para nós que se nós temos alguma coisa contra alguém, o problema é nosso, mas se alguém tem contra nós, o problema é dele. Então nós não podemos medir as nossas atitudes pelas atitudes alheias. É aí que a doutrina espírita vem e mostra o seu papel fundamental e fala conosco sobre a necessidade de nós estudarmos, mas não estudarmos unicamente para saber e diminuir o nosso irmão, para saber e mostrar conhecimento, saber para ser superior ao outro, saber para caminhar numa competição. Não. Quando a doutrina espírita ela nos chama ao estudo, é um estudo consciente
e que visa a libertação do ser. E não o aprisionamento, porque muitos de nós estudamos a doutrina espírita, mas não a vivenciamos. E muitas vezes nós damos o quê? Mau exemplo. Quando, na realidade, a doutrina, ela na sua base, ela é pura, ela é uma maravilha, ela é uma verdadeira riqueza. Quando nós nos debruçamos sobre o Pentateuco, ou seja, os 5 livros dessa doutrina, e nós começamos a entender de fato com simplicidade, com gosto de saber e modificar, com uma vontade realmente definida de transformação, nós vamos vendo a riqueza que esta doutrina traz para as nossas vidas e como ela nos liberta de muitas coisas a partir do momento em que nós empreendamos os nossos esforços sobre nós mesmos para desconstruirmos aquilo que nós fizemos de nós mesmos. Aí nós vamos percebendo a necessidade de nos libertarmos das coisas, mas não é nos libertarmos no sentido do desapego e o desinteresse e a indiferença. Não. Mas nós vamos sentindo essa necessidade de nos libertarmos das coisas para nos tornarmos mais leves. O que hoje muitas pessoas trazem para a sua existência? Nós assistimos muitos documentários onde pessoas que viviam na cidade grande, elas desistem para ter uma vida mais simples no campo. Elas deixam a vida agitada por uma vida mais tranquila, num vilarejo, num lugar mais calmo. Nós vamos vendo também pessoas que fizeram escolhas de terem uma vida minimalista. Ou seja, dentro de suas casas, elas possuem unicamente aquilo que elas precisam. Não tem a casa abarrotada de coisas, porque elas passaram a descobrir na sua vivência que elas precisavam estar mais leves e que o fato de ter muitas coisas as estavam sufocando. E elas abriram mão do ter para ser. Ter uma vida mais tranquila, ter uma vida mais em paz, uma vida mais feliz. E olhe que essas pessoas, tendo tudo isso, sem o conhecimento do que é a doutrina espírita. E nós já temos esse conhecimento da doutrina espírita, que já conversa conosco sobre a necessidade do desapego, porque a nossa visão ela já se estende sobre uma vida futura. Nós temos a noção de que aqui é passageiro, que aqui é efêmero. E dizem os filósofos que o desapego, que ter desapego é ter sabedoria. Porque nós vamos utilizando unicamente daquilo que nós necessitamos. Mas nós que já temos esse conhecimento, que temos o convite da doutrina espírita do estuda-te e liberta-te, muitas vezes nós estamos vivendo apegados e temos tido um embate muito grande na própria existência para conseguirmos caminhar deixando coisas e sentimentos para trás. Vemos muitas vezes a busca pela competição entre irmãos. Esquecemos que hoje nós estamos, amanhã não estaremos mais. E que estamos aqui para compartilhar, para vivermos em harmonia, para trilharmos um caminho de paz, de entendimento e de construção. Mas não conseguiremos esse caminho de construção apegados às coisas.
Observemos quantas histórias nós sabemos de irmãos nossos apegados aos cargos dentro das casas espíritas. Quantos desencarnam ainda nessa condição? Vejamos o livro Os Mensageiros de André Luiz, que nos traz essas histórias de quantos de nós ficamos apegados e no momento do desencarne, quantos de nós espíritas estamos dando trabalho porque não queremos deixar, porque não conseguimos entender que nós temos os nossos e que esses nossos são empréstimos de Deus, que são pérolas que um dia nós precisaremos devolver à espiritualidade. E nós nos apegamos. E no momento do desencarne, muitas vezes se torna complicado para quem está partindo, porque nós queremos reter o outro conosco. E observemos que o apego, ele é diferente do amor, do sentir a falta, de sentir a saudade, de derramar as lágrimas que são naturais. Tudo isso, todo esse procedimento, as lágrimas que derramamos ante a partida de alguém, são lágrimas naturais, sim, do processo. A nossa saudade também é algo natural do processo. Nós estamos nos referindo aqui ao apego que abate, que desanima, que tira a vontade de viver, que anula a existência daquele que fica, e ele não consegue muitas vezes se reconstruir para levar sua encarnação adiante, mesmo sabendo que a vida continua. E a doutrina espírita chega para nós para nos confortar, para conversar conosco, porque já nos diz que a única certeza que nós trazemos ao nascermos é que nós retornaremos ao plano espiritual. E se temos essa certeza, nós precisamos ir trabalhando aos poucos tudo isso. Por isso que a espiritualidade diz que é uma questão de aprendizado. Aprender, absorver o aprendizado, para que daí então nós possamos fazer valer as nossas experiências na Terra. Mas nós vamos vendo que nós estamos fazendo um processo inverso. Não estamos ainda procedendo como verdadeiros aprendizes da doutrina espírita. Por isso nós precisamos de muitas conversas, por isso nós precisamos estar sendo sempre lembrados daquilo que nós viemos fazer aqui na Terra. Nós viemos aqui crescer, nós viemos aqui aprender, nós viemos aqui evoluir, nós viemos aqui para deixar as cargas mais pesadas, para sairmos daqui mais leves. Quando nós dizemos deixar o homem velho e vestir o homem novo, é uma transformação que se opera também deixando para trás aquilo que fazia mal, ou seja, desapegando-se. E hoje, nós ainda vivemos numa luta muito grande, porque ainda andamos a braços com ressentimentos, com mágoas, com tantos sentimentos que nós precisamos alijar de nós. Nós precisamos nos desapegar da forma de sentir. Esse mundo interior que carrega tantas emoções, que carrega tantas histórias consigo, nós precisamos desapegar da nossa forma de encarar as nossas dificuldades, desapegar da nossa forma de entender a vida, para que possamos nos renovar. Por isso que o Evangelho diz para nós,
Não se pode servir a dois senhores, não se pode servir a Deus e a Mamon. Emmanuel sempre fortalece em nós que nós somos de Deus, que nós não somos esse corpo. Mas nós estamos esquecendo constantemente disso. E a luta tem sido muito grande. Nós temos dificuldade em nos desprendermos das coisas materiais, em dar, doar. Nós ainda temos uma dificuldade muito grande em absorver os entendimentos da doutrina no tocante à nossa própria reforma, porque não desapegamos ainda do nosso jeito de ser. O nosso jeito de ser ainda nos faz bem. Nós ainda nos comprazemos com a natureza que possuímos. E quando nós falamos em desapego, muitas vezes o nosso olhar ele só se desenha sobre as coisas que nós podemos pegar. Nós falamos em desapego de roupa, em desapego dos bens materiais, mas há muitos sentimentos cravados em nossas almas. Muitos sentimentos que nós precisamos desapegar uns para sermos felizes, para termos paz, para termos tranquilidade. Observemos que nós carregamos coisas de muitos anos em nós, quiçá de outras existências que nós trazemos e chega aqui nós fortalecemos, ainda criamos mais ainda e vivemos pesados. Que nem sequer sonhar volitando nós conseguimos. E nós sabemos que a condição que nós, espíritos, temos de volitar, mas não conseguimos, porque nós ainda estamos muito chumbados ao terra a terra. E esses sentimentos que nós não nos desapegamos têm trazido consequências seríssimas para nós. Observe coisas que aconteceram lá, ainda na nossa infância, na nossa adolescência. Nós guardamos de tal maneira que nós não conseguimos nos libertar, não conseguimos nos desapegar daqueles acontecimentos e carregamos isso para a idade adulta em verdadeiros traumas, precisando muitas vezes de um divã e ainda assim muitas vezes não conseguimos a liberdade total, porque nós ainda não amadurecemos enquanto espíritos para compreendermos que aqueles acontecimentos, eles ocorreram na nossa existência por uma necessidade, por algo que nós descuidamos, por algo que nós não respeitamos e nós sofremos uma consequência desfavorável no livro da nossa vida. Mas que a doutrina espírita vem, conversa conosco e nos ensina a olhar todo esse acontecimento ou todos esses acontecimentos como uma experiência de vida, como algo que nos preparou ou nos prepara para uma vida melhor, que vem nos fortalecer para os embates. E que nós precisamos olhar para esse acontecimento como uma experiência, uma quitação, algo que foi necessário, mas que nos libertamos, porque estamos aqui hoje vivendo uma outra oportunidade, uma outra situação. Sabe aquele dito que as pessoas costumam falar, que o que não nos mata nos fortalece? E nós precisamos olhar para aquilo que foi negativo na nossa existência como algo que venha nos fortalecer, não para nos jogar no abatimento, na depressão, na impossibilidade de ser. Muito pelo contrário, nós precisamos desse desapego
Não é o desapego da doença, não é o desapego da indiferença. Não. Mas o desapego consciente de olharmos para trás e dizer, não preciso mais carregar essa experiência comigo, não preciso carregar mais esta culpa comigo, não preciso carregar mais este ressentimento comigo, não preciso levar para todos os lugares essa angústia, porque eu abraço uma doutrina que me ensina e que me liberta. E porque dentro do processo de estudo, eu compreendi o que preciso fazer para me reequilibrar na vida. Eu me esforcei e entendi quais as portas que eu preciso realmente abrir e quais aquelas que eu preciso fechar para sempre. Desapego é repensar a vida, é reavaliar o que nós carregamos conosco, é perceber o que nos faz mal, o que nos adoece, para que nós façamos uma construção nova. Sem desapego, nós não podemos ir à frente, porque haverá sempre alguma coisa a nos puxar para trás. Seja a energia das coisas materiais que nos cercam, porque quando possuímos coisas demais, essas coisas consomem a nossa energia. Aquela velha história que eu sempre digo, né, do livro Jesus no Lar, quando Neio Lúcio fala para nós, por que querer um rio passando no fundo do quintal se apenas um copo d'água nos mata a sede? Nós precisamos estar olhando sempre para a frente, querendo conquistar caminhos novos, objetivos novos. Mas quem consegue caminhar pesado de coisas? Ninguém. E é muito complicado. Os passos serão poucos e curtos. Criemos na nossa mente aqui a imagem das pessoas que precisam fazer reciclagem. Construamos aí na nossa mente, lembremos em algum lugar que nós passamos e nós vimos algumas pessoas fazendo o processo de reciclagem e colocando naqueles carros feitos de madeira, aonde o homem vem puxando e nós vemos pilhas e mais pilhas de coisas e ele ali carrega e conduz até o lugar, o destino, para ali entregar aquele material para ser reciclado. Mas observemos como é que eles andam nas ruas, botam aqui e saem puxando, mas vejam que os passos não conseguem ser rápidos, porque eles carregam uma carga consigo. Assim somos nós, quando nós nos tornamos ou somos criaturas apegadas a tudo que nós possuímos, sentimentos e coisas. Ninguém toca porque é meu. Deixa aí. Envelhece, mas não dou. Às vezes deixamos um depósito cheio de coisas, mas não abrimos mão para outras pessoas. Não fazemos a roda da vida girar e se renovar. E é preciso. Há o ditado que diz que nós precisamos o quê? Retirar, esvaziar, para que o novo possa entrar. No livro Jesus no Lar tem uma lição intitulada-se A Lição do Essencial, que quando os discípulos começam a conversar com Jesus justamente sobre essa questão da felicidade, essa questão do ter, né, esse possuir, Jesus vem falando da liberdade do homem, que possui tudo, mas nada o possui. E ele conta a história de uma matrona, de uma senhora com o seu filhinho, que iam empreender viagem no navio, e ela, muito requintada, conhecida de todos, né, muito respeitada também, e ali
foi para aquele navio e todos reverenciando, tratando-a muito bem, e ela chegou com várias maletas, com joias, preciosidades, porque ia de uma cidade para outra e lá ia passar um longo tempo. E no meio do caminho, a embarcação sofre uma avaria e começa a só sobrar. E aí aquele desespero, aquele pânico, joga-se as barcas para que mulheres e crianças primeiro fossem socorridas. E a matrona, né, que era uma pessoa muito apreciada e de renome, é conduzida a um desses barcos. E observa-se que ela sai desse barco com um embrulho, né, e o seu filho. E lá, no meio do mar, né, para buscar um porto onde eles pudessem ser amparados, chega em determinado local que ela pega este embrulho. Então, aqueles que estão com ela naquele barco acreditam que ali está algumas joias que ela deve ter pego na correria para levar consigo. Mas, quando ela abre o embrulho, para a surpresa de todos, ela possuía naquele embrulho 2 pães e 10 figos. 10 figos frescos. E ela diz ao grupo que está com ela: meu filho é o meu tesouro mais precioso, a minha maior riqueza. E a maior preciosidade para o momento são esses 2 pães e esses 10 figos frescos que irão nos alimentar até chegarmos a um porto seguro. Ou seja, a lição do essencial. Se ela ambiciosamente, apegada, agarrasse a maleta das joias, de que lhe serviria no meio do mar? A fome estaria ali. Eles precisavam se alimentar. E as joias não supriria as necessidades. Então Jesus vem mostrando a lição do essencial para nós. As pessoas, elas são importantes para nós. Nós devemos sim amar as pessoas e não nos apegarmos a elas. Porque quando nós nos apegamos às pessoas, nós as prejudicamos. Porque o apego faz com que nós queiramos controlar o outro. As mães devem amar os seus filhos, mas não serem apegadas a eles, porque o apego prejudica. O apego tira o amor, aquele amor que dá aos seus a aplicação justa de servir aos seus e servir aos outros. No apego, nós ensinamos os nossos a servirem só a si mesmos. E o Evangelho vem e diz: não pensem que ensinando seus filhos a serem egoístas, estão preparando-os para vós. Quando ele fala do despreendimento dos bens terrenos. Então, o amor, ele ensina a ser generoso. Ele ensina, ele liberta. O apego, não. Tem olhos presos em torno de si mesmo. E nós vamos, assim, observando como é que nós estamos caminhando. O que nós queremos para nós, o que nós estamos dando para o outro, como estamos convivendo com as coisas que nos cercam. Nós temos zelo ou nós temos apego? Nós geramos uma inimizade porque alguém destruiu algo nosso, porque alguém quebrou algo que nos pertencia, porque alguém tomou emprestado e não devolveu. Prestemos atenção. Aqui tudo é muito rápido. Aqui nós somos depositários.
O Livro dos Espíritos vem nos convidando a uma libertação do ser para que nós possamos alcançar um mundo melhor. Diz para nós que é uma luta muito grande do homem egoísta com o desapego, porque as materialidades ainda estão muito perto daquilo que nós vivemos, daquilo que nós somos. Nós estamos vendo o nosso mundo hoje. E o que é que está acontecendo com o nosso mundo? Nós estamos apegados, mas também com uma luta muito grande para nos desapegarmos. Nós estamos, assim, num divisor de águas. Um lado lutando para ser generoso, para doar, para sair de si e servir, e um outro ainda numa luta muito grande, chumbado, pesado, como um imã, que não consegue dar o voo. E nós precisamos saber, irmãos queridos, diletos do meu coração, aonde nós estamos. Se nós somos aqueles que ainda estamos nos comprazendo na matéria e que queremos viver tudo aqui e agora, sem respeitar, sem parar para pensar, sem ter a reflexão necessária, se estamos usufruindo, como a minha mãezinha dizia, farinha pouca, meu pirão primeiro. Será que ainda estamos nesta categoria de farinha pouca, meu pirão primeiro? Ou nós já avançamos para entender que se a farinha é pouca, nós vamos fazer um pirão e vamos dividir. Sabe, como aquele ditado também antigo que a minha mãezinha dizia? De um ovo comeu 100 pessoas, quem não comeu morreu. Então observe. Será que nós ainda estamos? De que lado nós estamos? Farinha pouca, meu pirão primeiro? Ou de um ovo comeu 100 pessoas? Em que nível de desapego nós estamos? Ou em que nível de apego nós estamos? A proposta é sempre de avanço, é sempre de progresso, é sempre de conquistas, cada vez maiores e melhores. Nós precisamos olhar para frente. O mundo está um caos. As pessoas estão desarvoradas. E há que ter um grupo consciente. Há que ter um grupo que vibre num patamar mais alto, que consiga trazer os baldes de água necessários para acalmar as labaredas que aí estão. E nós não conseguiremos trazer essa calmaria, trazer esse reequilíbrio ao nosso planeta se nós não mudarmos o nosso olhar e nos vestirmos de um sentimento mais nobre, de um sentimento mais puro. Se não nos percebermos espíritos e não começarmos a fazer alguma coisa em prol de nós mesmos. Descruzarmos os nossos braços para aprendermos a remar de forma diferente. Porque, por enquanto, nós estamos indo como todo mundo vai, na mesma caminhada. E é preciso que, individualmente, nós façamos as nossas escolhas. Nós busquemos essa rota do desapego, para que nós possamos ter paz, para que nós tenhamos mais tranquilidade, para que nós façamos valer, de fato, a nossa reencarnação.
Por isso que o Espírito de verdade vem e diz: à medida em que o homem se educar, em que o norte da doutrina espírita for colocado na mente das pessoas, o panorama do mundo vai se modificando. Porque em compreendendo os ensinamentos espíritas e a libertação que esse ensinamento traz, o homem começa a ver as coisas de mais alto. E vendo de mais alto, ele vai percebendo a inutilidade de certas atitudes, de certos comportamentos. E começa a perceber que de muita coisa ele já não precisa lançar mão para se sentir em paz. Que ele já não precisa de tantas coisas exteriores para ter felicidade. E que a justiça será fácil de ser aplicada porque, do mais alto, o homem começa a entender o seu dever, a sua responsabilidade, as suas obrigações perante a si mesmo e perante os seus semelhantes. Ou seja, ele começa a entrar na condição do homem de bem, daquele que já sabe o que precisa. Aí nós vamos lembrar, não é, do despreendimento de Jó. O Senhor me deu, o Senhor me tirou. Se eu voltar a merecer, o Senhor tornar-me-á a dar. O ser que é desapegado não entra em desespero ante as dores da vida. Não se abate facilmente porque ele desenvolve a condição de compreender, não cria expectativas, não amarra o seu passo naquilo que ele possui como se fosse o seu único caminho. E se porventura vier a perder, ele está tranquilo, está resignado, vai continuar trabalhando, mas sabendo que ganhar e perder faz parte da vida. Olha como modifica o estudo, o aprendizado consciente. Não é informação, porque informação nós temos. Nós sabemos o que possui no Livro dos Espíritos, nós sabemos o que tem no Livro dos Médiuns, todos nós temos essa informação, capazes e somos capazes de discutir, de conversarmos, de entabular um debate, mas há uma diferença dessa reflexão para entender a proposta e esse entendimento cair na alma. Do mesmo jeito que nós hoje compreendemos, não é, a necessidade de usarmos a máscara, de lavarmos as mãos constantemente, de nos protegermos com relação ao que está aí. E fazemos isso de uma maneira sem esquecimento, de maneira precisa, porque nós entendemos essa responsabilidade, essa necessidade. Aí observamos outro grupo que não faz isso porque eles têm a informação, mas eles não entenderam a necessidade de proceder assim. Como não entenderam essa necessidade, eles não fazem. E quando fazem, fazem obrigado, mas não fazem por consciência. E não fazendo por consciência, na primeira oportunidade que não houver vigilância, volta a incorrer no mesmo erro. A mesma coisa são as coisas espirituais. Quando nós entendemos a necessidade, quando nós compreendemos o ensinamento do Evangelho, o ensinamento da doutrina espírita, nos veste e nós passamos a proceder daquela maneira correta, não porque é obrigado, não porque a doutrina espírita manda, mas nós passamos a agir assim por consciência, porque faz bem, porque nós aprendemos, estudamos, refletimos e descobrimos que o melhor para nós é agir desta ou daquela maneira. Enquanto nós não acordarmos para isso, se tornará difícil nós colocarmos em prática todos os ensinamentos que o Evangelho nos pede.
Então, esse desapego é uma questão de consciência, é uma questão de entendimento, de percebermos a necessidade e o bem que esse desapego faz às nossas almas. Em compreendendo isso, que maravilha! Nós saberemos caminhar de maneira plena sobre a face da terra, auxiliando os nossos irmãos a se desapegarem. E com tanta propriedade que nós seremos exemplo. Porque, além de falarmos, nós estamos procedendo daquela maneira. Por isso que a doutrina espírita vem e diz: estuda, faz a reflexão, aprende, cresce. Educação, conhecimento, aprendizado, para que nós possamos ver, saber e entender. Não é? Nós precisamos observar, precisamos de todo esse análise para que nós possamos ir tomando atitudes corretas. E aí a gente volta a dizer que o Livro dos Espíritos diz que não é a instrução do saber para que o homem viva, porque ele diz que a própria estrutura nossa, né, conduz o homem para esse apego. Que a gente observe a formação das crianças, né, que se isso vier da base, com certeza nós formaremos adultos centrados, porque a própria sociedade, como nos diz o Livro dos Espíritos, empurra o homem para o consumismo, para o apego, para o egoísmo. E é algo que precisa ser combatido através realmente dessa educação, dessa orientação, dessa formação do ser. Da mesma forma que nós pegamos uma plantinha e ali nós vamos colocando ela no jeito que nós queremos que ela cresça. Então vamos colocando o amparo necessário para que ela se desenvolva. Então, meus irmãos, nós precisamos realmente olhar para nós e perceber o que é que nós queremos. O tempo está passando. Os acontecimentos estão céleres. Nós haveremos de deixar este corpo. E como deixaremos? Como deixaremos? Ou não deixaremos? Porque, em estando desapegado, nós desencarnamos. E estando apegados, nós morremos, mas não desencarnamos. Não é isso que dizem? Ficamos ali atrelados às coisas, às pessoas. Pensem, com uma vida a seguir no mundo espiritual, com tantas coisas a serem descobertas, com um preparo para uma nova reencarnação, e nós vamos querer ficar aqui, andando em círculo, preso ao meu livro, à minha cadeira, à minha roupa, ao meu filho, ao meu marido, ao meu tudo. Empréstimos de Deus. Todas as coisas que nós possuímos, empréstimos de Deus. E nós precisamos, sim, amar as pessoas, usufruir do bem, do amor, da presença, de todas as coisas boas que essa vida nos dá, sabendo que separações são momentâneas, que depois todos nós nos reencontraremos para essa avaliação do que fizemos, do que acertamos, do que deixamos de fazer. A vida segue. Não é uma cadeira, uma casa, um livro, uma conta no banco que deve limitar a nossa caminhada. Não é um sentimento de revolta, de ressentimento, de mágoa, de ódio, de angústia, de frustração, que deve parar os nossos passos, que vai fazer com que a nossa mente fique presa naquele acontecimento. Jesus nos disse, meus irmãos, quando chegar num lugar, leve a tua paz. Se este local não aceitar a tua paz,
Sacode a sandália, tira a poeira da sandália e segue adiante. E vai para outra cidade. Nós precisamos fazer isso conosco, com relação ao apego. Se nos faz mal, sacudimos, vamos sacudir a poeira da sandália, né? E vamos seguir adiante. Vamos retirar de nós tanta coisa que não serve. Vamos abrir este sótão. Vamos esvaziar, vamos jogar fora tudo que aí está, que não serve mais. E vamos sorrir para a vida. E vamos para novas conquistas. E vamos olhar para a nossa encarnação como se nós estivéssemos, sabe, começando agora. Vamos fazer laços. Vamos perdoar. Ó. Vamos dar oportunidade ao outro. Vamos compartilhar o que nós temos. Vamos deixar esvaziar mais os nossos armários, os nossos guarda-roupas. Ficar com aquilo que a gente usa, coisa que tem 10, 5 anos esperando a gente emagrecer para vestir. Ou esperando a gente engordar um pouquinho também para vestir. Vamos para a lição do essencial. O que é essencial em nossas vidas? Do que realmente precisamos? E com este pensamento, com certeza, nós vamos fazer escolhas maravilhosas. Escolhas corretas. Então, meus irmãos, que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos fortalecer nesta empreitada do desapego e que a cada dia nós possamos nos desvencilharmos das cargas que nós carregamos conosco. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos fortaleça, nos dê coragem, força, resignação para prosseguirmos adiante, nos renovando, tirando aquela túnica rota que já não serve mais para colocarmos uma túnica alvinitente, a túnica do desapego. Que Deus abençoe a cada um de vocês, dê uma noite de paz, de muita alegria, de muita tranquilidade. Que Deus seja sempre conosco, irmãos queridos. Paz em todos os corações.